Olá, você que acabou de dar o play. Eu sou o Gregory Garigan e esse é o CEAFcast Doc, podcast do CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul, apresentado em um formato um pouco diferente e trazendo informações muito relevantes sobre a atuação institucional. O segundo episódio desta temporada aborda a problemática da violência doméstica a partir dos dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública em julho de 2023, fazendo intersecções com aspectos de temas que serão tratados no seminário Violência contra a Mulher, Diálogos Necessários. Convidamos a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, promotora Ivana Bataglin, e a psicóloga forense e jurídica Karen Neto para conversarem conosco. Seja muito bem-vinda, Karen. É um prazer te receber aqui para falar sobre a violência contra a mulher e o seu enfrentamento. E a propósito também do evento que vai ocorrer no dia 18 de agosto próximo, na sede do Ministério Público aqui em Porto Alegre. Eu aproveito, então, para convidar todos e a todas para participar do evento que se chama Violência contra a Mulher, Diálogos Necessários, e que tem o propósito exatamente de estabelecer esse diálogo entre todos os atores da rede de enfrentamento, seja o sistema de justiça ou os demais atores, sob várias perspectivas. O evento será realizado em 2 turnos, manhã e tarde, com a previsão de início às 8h30 e previsão de término por volta de 17 horas, com intervalo para o almoço. A abertura do evento se dará com a palestra magna da Procuradora de Justiça Ivana Farina, do Ministério Público de Goiás, que vem falar sobre o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, no qual, inclusive, ela teve participação crucial na sua elaboração, pois, enquanto conselheira do CNJ, ela liderou o grupo de trabalho que redundou, então, na edição desse protocolo. Após, teremos a palestra da professora doutora Bárbara Sordi Stock, professora da Universidade de Sevilha, na Espanha, e consultora internacional do programa Eurosocial da União Europeia. Ela vai contribuir, então, com a sua experiência internacional no assunto, falando sobre perspectiva de gênero no sistema de justiça, uma aproximação internacional. Já no período da tarde, retornamos então com a palestra do promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutor em Ciências Jurídicas e pós-doutor em Criminologia, Tiago Pierobon de Ávila, que vai nos trazer a palestra Feminicídios, Indicativos para a Construção de Políticas Públicas de Prevenção, resultante de uma pesquisa elaborada em conjunto com diversas pesquisadoras da área PSI e que recentemente foi lançada em livro pela Escola Superior do Ministério Público da União. Para encerrar, nós teremos a palestra da promotora de justiça Valéria Scarance, do Ministério Público de São Paulo, que é doutora em Direito e também ela é idealizadora de inúmeros projetos na área da violência contra a mulher. A Valéria também já se tornou uma influencer nessa área, porque a página dela do Instagram tem milhares de seguidores e ela fala sempre sobre essa temática, alertando as mulheres sobre a violência. A Valéria é um sucesso. E aqui ela vem palestrar sobre violência psicológica contra a mulher, tecendo então um fio condutor entre todas as outras falas anteriores. Então, eu agradeço o convite e reitero o convite para quem está nos ouvindo, para que vá até o Ministério Público, é aberto para o público interno e externo, para poder compartilhar desse conhecimento de pessoas que têm tanto tempo trabalhando com a questão da violência contra a mulher e com trabalhos muito significativos e pioneiros no Brasil, nos estados, e eu chego a dizer que não só nos seus estados, mas também nos outros estados, que a partir das publicações deles é que se pensam protocolos também em outros estados, como aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. E eles também têm uma experiência internacional, como é o caso do Tiago, que fez o pós-doc, ele fez na Austrália, no tema do feminicídio. Então, ele não é só um promotor de justiça que atua com a matéria, mas, sobretudo, ele é um pesquisador, Então, ele nos traz dados científicos que podem subsidiar as nossas ações.
E relativo a essa pesquisa do Thiago, é muito interessante, essa pesquisa recente, onde eles analisaram todos os dados de feminicídio, utilizando os dados da segurança pública, do judiciário e da saúde, que é essa questão da pesquisa transdisciplinar, porque todos os pesquisadores têm esse conhecimento para além da sua área. Então, isso é pioneiro e essa pesquisa, os dados dela foram muito semelhantes aos dados internacionais. Então, a gente tem o nosso formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, que na verdade é uma avaliação de risco de feminicídio, né, onde a gente estabelece graus para ver o quanto essa mulher está em risco, e os resultados que eles atingiram com essa pesquisa são muito semelhantes aos resultados internacionais. Eu sempre questionava que no Brasil a gente tem poucas estatísticas, a gente produz poucos dados e esses formulários acabam se baseando em políticas internacionais, mas a gente não sabe se a nossa mulher sofre a violência, se o nosso contexto cultural é o mesmo de outros países, né, que nem Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, que tem uma legislação há bastante tempo sobre o crime de stalking. Então a gente não tinha muitas informações se no Brasil era semelhante, e eu acho que a grande inovação do grupo de pesquisa do Thiago e da Universidade de Brasília foi validar esses dados que a gente já tinha de outros países. Exato. A pesquisa, que acabou se tornando um livro também, vai ser justamente o tema da palestra dele. Então, ele vai trazer em primeira mão e com toda a propriedade, vai trazer para todos os colegas e toda a rede que foi convidada, esses dados que são muito relevantes para o nosso trabalho. Eu costumo dizer que eles fizeram uma autópsia psicológica dos casos, né? Que a partir dos atestados de óbito, do que tinha no inquérito, eles foram construindo o contexto da violência. O que aconteceu antes até chegar ao crime de feminicídio? Então, olhar o feminicídio de trás para frente, tu entende o que levou ao feminicídio e tu consegue entender o que tu tem que evitar, então, quais são os fatores de risco, quais são qual é esse caminho? No momento em que tu entende esse caminho, tu consegue evitar os demais feminicídios. Segundo dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, a violência contra a mulher cresceu em 2022. Escute o que a promotora Ivana comentou sobre essas estatísticas. A gente está sendo muito incapaz nessa área porque os números só vêm subindo. Cada anuário que é publicado, e teve um recente, né, tem poucos dias foi publicado, cresceram todas as formas de violência contra a mulher, os feminicídios cresceram em torno de 7%, as outras formas de violência também cresceram. Então, há uma escalada infinita. A gente, em nenhuma estatística, nós temos, esse número agora melhorou. Então, assim, a nossa incapacidade de lidar com essa realidade, apesar de esforços, né, que estão sendo feitos por alguns setores, né, então a gente tem que parar e refletir o que está dando errado, o que está acontecendo. Mas o próprio anuário fala sobre isso também, né? Ele faz um diagnóstico, né, do onde é que a gente está falhando. Infelizmente, o que os números revelam não é nada positivo. Os feminicídios cresceram 6,1% em 2022, resultando em 1.437 mulheres mortas. Além dos crimes contra a vida, as agressões em contexto de violência doméstica tiveram um aumento de 2,9%, totalizando 245.713 casos. As ameaças cresceram 7,2%, resultando em 613.529 casos. E os acionamentos ao 190, número de emergência da Polícia Militar, chegaram a 899.485 ligações, o que significa uma média de 102 acionamentos por hora. Além disso, registros de assédio sexual cresceram 49,7%, e a importunação sexual teve um crescimento de 37%. Ou seja, estamos falando de um crescimento muito significativo
e que perpassa todas as modalidades criminais, desde o assédio até o estupro e os feminicídios. Confira o que a psicóloga Karen e a promotora Ivana pontuaram sobre a importância do trabalho articulado em rede para a redução dessas estatísticas da violência contra a mulher. Exatamente. E daí, juntando isso com a pesquisa do Thiago e com os dados que eles coletaram em saúde, eu acho importante salientar que existem diversas portas, não é só a segurança e a justiça que falham, né? Porque muito antes dessa mulher buscar o sistema de segurança e de justiça, ela passou por uma unidade básica de saúde, ela já apresentava um sofrimento e aquela denúncia era invisibilizada. Então, também, quando a gente fala desses números, é importante a gente saber que toda a sociedade precisa estar preparada para identificar uma mulher em situação de violência, para poder auxiliar e para poder auxiliar antes dela se tornar um problema grave, né? Porque quando a gente tem um caso de feminicídio, a gente já tem o histórico. A violência não começa pelo feminicídio. Nunca, nunca, Né? nunca. Mesmo que aquele tenha sido o único registro, o registro da morte, nós podemos ter certeza que não foi a primeira violência. Pode ser que ela não tenha registrado antes, não tenha procurado o sistema de justiça por inúmeros fatores, e um deles é o medo de ser revitimizada, não acreditar na justiça, o acolhimento inadequado de todos os âmbitos, não só a segurança, como tu disseste, né, mas também o sistema de saúde não está preparado também para receber essa mulher. E aí a gente não tem essa estatística, mas com certeza absoluta, o feminicídio é a ponta do iceberg. Isso, então a gente não faz esse cruzamento de dados, né? Eu costumo dizer que a gente não trabalha de maneira circular com esses dados. Cada instituição pega os dados e ela analisa para si. Então, elas acabam recortando o sujeito. Exato. Se eu tenho um recorte só de saúde e eu não olho para o contexto, eu vou ter um olhar muito específico. E várias coisas vão fugir, principalmente um diagnóstico, porque quando a gente faz um diagnóstico e quando a gente está falando de combate ao feminicídio, a gente precisa fazer um diagnóstico, uma avaliação, tentar descobrir qual é a causa. Claro que cada relação é uma relação diferente, podem ter inúmeras causas que levem à violência, mas são comuns. Eu ia dizer, mas o modus operandi ele acaba sendo comum. No estudo sobre indicativos para a construção de políticas públicas de prevenção ao feminicídio, o promotor de justiça do MP do Distrito Federal, Thiago Pierobon, traz uma importante reflexão sobre a transversalidade da temática. Para ele, um pedaço de papel com uma medida protetiva não segura uma bala ou uma faca. É necessário acolher a mulher e articular decisões com um conjunto de estratégias de atuação intersetorial e interdisciplinar. O promotor ressalta que todo caso de violência doméstica familiar, por ser uma etapa de um possível ciclo, é uma oportunidade para se evitar um feminicídio. A intervenção em rede, multiagência, dinâmica, é a única solução efetiva. Em sua tese de doutorado, a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Valéria Scaranci, explica que a violência contra a mulher é cultural, social e histórica, refletindo padrões apreendidos, naturalizados e repetidos por pessoas, independente de sua classe social ou idade. Um desses padrões, que por muitas vezes passa despercebido, é o da violência psicológica. Valéria pontua que tal violência representa uma dinâmica de relacionamento em que o homem subjuga e controla a mulher, podendo resultar em uma perseguição incessante, o chamado stalking. Ouça agora os comentários das nossas convidadas sobre a violência psicológica. Quando a gente começa a escutar, a gente chega na questão da violência psicológica e a gente acha que uma ponta é violência psicológica e a outra ponta é o feminicídio. E a gente esquece que a violência psicológica é a linha que liga todas as violências contra a mulher.
Exatamente. Então, a gente tem que começar a pensar naquilo que parece insignificante, que por vezes a própria vítima não percebe, a sociedade não percebe como violência. Isso está mudando um pouco agora, principalmente depois que nós temos uma tipificação legal, né, da violência psicológica, mas até as campanhas publicitárias costumavam focar no olho roxo. Né? Então, assim, enquanto uma mulher não sofre uma agressão física, ela própria não se sente como vítima. E a sociedade, a família não entende que ela foi vítima, né? As ofensas morais, a desqualificação dessa mulher, o controle, o ciúme excessivo, tudo isso tem uma justificativa social ou moral, e essa mulher não, ela, eu estou exagerando também, não é assim, e ela não se vê como vítima. No entanto, essa violência psicológica, ela vai minando esse terreno até o momento em que, quando essa mulher sofre a violência física, que condições ela tem de reagir? Isso eu pergunto para uma psicóloga agora, depois de tanto tempo de violência psicológica. Eu acho que a primeira questão é se conscientizar, né? A violência psicológica, ela utiliza mecanismos, né? Tanto estratégias diretas, que é contra que envolvem o comportamento dessa mulher, autoestima, e também estratégias indiretas, que é o controle do ambiente dessa mulher. Muitas vezes ela leva um tempo para perceber, mas ela nota que tem algo estranho. A violência psicológica, como ela é intermitente, porque aquele homem não é ruim o tempo inteiro, né? Tem momentos... Ninguém é tão mal o tempo inteiro, né? Então, tem momentos onde eles costumam mapear as necessidades dessa mulher e agir nessa vulnerabilidade. E ao mesmo tempo que ele dá o que ela deseja, anseia, é onde ele vai atingir também, nessa vulnerabilidade, onde ele vai tirar isso dela. Então, o primeiro passo é ela se conscientizar. Quando ela não se conscientizou, que um amigo, porque para quem tá de fora é muito fácil perceber a questão do controle, de isolar. Claro, né? É mais claro para quem tá de fora, isso, né? Porque não tá envolvido, inclusive, por questões de afeto, né? Sim, questões emocionais, né? Que a mulher inicia apaixonada e depois de um tempo que ela começa a perceber alguns comportamentos que a incomodam, mas como essa violência ela é intermitente, ela age sobre esses dois aspectos, né, sobre o comportamento, o pensamento e o afeto dessa mulher, e depois ela vai agir sobre o ambiente, ela acaba não se dando conta. Quando ela vê, ela tá emaranhada, ela quer sair e ela não consegue. Então, quando a gente tem uma pessoa, uma rede de apoio, um amigo, quando essa mulher consegue, porque muitas vezes eles isolam tanto ela e eles não permitem nem que ela faça um tratamento de saúde, muito menos uma psicoterapia. Mas hoje a gente já tem vários serviços que são online, que a mulher pode, grupos de autoestima. Tem diversos locais onde a mulher pode buscar ajuda, que não tenha esse nome, que não possa despertar, eu digo, esse faro do ofensor, de né? Que ela vai pedir... tentando fugir dele. Exatamente. Está tentando sair dessa relação abusiva. Tanto que a gente nota que quando tem uma amiga que avisa essa mulher, que começa a dizer, olha, tu não acha que ele tá se excedendo em determinadas práticas? É exatamente essa amiga, ou a mãe, ou a irmã, que ele não vai querer na casa dele. Vira uma inimiga total, com certeza. Começa a implicar com aquela amiga, com aquele familiar. Então, um dos passos para essa mulher poder sair desse relacionamento abusivo é a conscientização e a ajuda. A rede, né? A rede de apoio. A rede de apoio familiar ou da comunidade, né? Às vezes uma vizinha, a professora do filho. Então, tem diversos locais onde essas mulheres buscam ajuda própria, a unidade de saúde, a enfermeira, às vezes em comunidades
mais carentes, tem assistente social do CRAS, que faz as visitas domiciliares, ou a própria agente de saúde. Eu costumo dizer que a violência é democrática, então ela também acontece, e às vezes a mulher com alto poder aquisitivo, ela fica mais isolada, porque ela não tem essa rede que a fiscaliza. Exato. E tem mais vergonha ainda de ir a uma delegacia de polícia para dizer que está sofrendo violência. Nesse caminho, o Conselho Nacional de Justiça, ao editar o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, avança na direção de reconhecer que a influência do patriarcado, do machismo, do sexismo, do racismo e da homofobia são transversais a todas as áreas do direito, não se restringindo à violência doméstica, e produzem efeitos na sua interpretação e aplicação, inclusive nas áreas de direito penal, direito do trabalho, tributário, civil e previdenciário. Acompanhe um trecho importante do bate-papo em que as convidadas salientam a necessidade da investigação e do julgamento ocorrerem pela perspectiva de gênero. Mas falando em rede, eu te perguntaria, mas aí já é, tu é da área da saúde, porque psicóloga, né? E eu já estou mais para a área da segurança e do sistema de justiça como um todo, mas sobretudo o sistema de justiça criminal. E eu te diria, e quando essa mulher até consegue, né, receber o apoio da rede, essa rede de enfrentamento, mas ela tem vulnerabilidades no momento em que ela busca o sistema de justiça, quando ela é mal acolhida, ou ela não é acolhida, ou ela é revitimizada, nós temos aqui um grande gargalo, uma grande dificuldade, e por isso que é tão importante a fala que a doutora Ivana Farina vai trazer no sentido desse julgamento, investigação e julgamento com perspectiva de gênero. Isso, eu acho que a perspectiva de gênero, ela tem que ser utilizada por todos os profissionais. É importante no sistema, né? O protocolo é para o sistema de justiça, atinge o sistema de segurança, mas a pessoa que está na área da saúde ou que está na área da assistência, ela também tem que ter a escuta com a perspectiva de gênero. Sim. Porque senão eu não vou identificar, não vou poder auxiliar essa mulher. A cartilha Todas e Todos pelo Fim da Violência Doméstica, elaborada pelo MPRS, fala da violência institucional, que acontece quando agentes públicos submetem as vítimas de violência doméstica e familiar a procedimentos desnecessários, ignorando ou minimizando a denúncia, reproduzindo práticas machistas ou não acreditando em sua palavra. Nesse aspecto, a psicóloga Karen destaca a relevância do acolhimento e do bom atendimento em todas as esferas da rede de proteção e, em especial, no sistema de justiça. Referente à revitimização que acontece nas delegacias de polícia ou no sistema judiciário, essa mulher, quando ela toma a decisão de fazer uma denúncia, é porque ela já chegou na última instância. Não é fácil para uma mulher chegar numa delegacia e falar, eu sou vítima. E quando ela chega na delegacia, se ela não recebe um bom acolhimento, e eu digo delegacia porque a delegacia é a porta de entrada, né? Ela não vai chegar numa vara de violência ou numa promotoria antes de uma delegacia. Como regra é a delegacia. Por vezes a brigada militar, que é chamada no local, enfim. Mas geralmente é a polícia mesmo. Isso, a segurança, seja ela brigada militar ou polícia civil. Então é importante esse acolhimento, esse olhar humanizado, porque ela está se sentindo culpada. É parte da violência, a vergonha e a culpa. E é por isso que ela se mantém a violência contra a mulher. Porque, né, ela fica escondida no meio desses dois sentimentos. Então, o bom atendimento, esse acolhimento de perguntar, tu tá bem, eu não estou aqui para te julgar, eu compreendo que tu foi uma vítima. A gente, muitas vezes, eu que trabalhei em delegacia de polícia, fiz esse acolhimento das mulheres na delegacia da mulher, era muito importante dizer para elas, calma, tu foi a vítima, porque elas se sentem culpadas de denunciar o pai dos filhos, de prejudicar alguém, de prejudicar ele no trabalho. Muitas dizem assim, eu não quero que ele seja culpabilizado, que ele receba uma pena, eu só quero que ele pare.
Durante a 5ª Conferência Regional de Promotoras e Procuradoras de Justiça do CNMP, realizada em junho de 2019, a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, falou em seu discurso que aquele evento era simbólico na superação de barreiras que existem para a participação igualitária das mulheres no sistema de justiça e, em especial, no Ministério Público brasileiro. Exemplificou dizendo que a sucessão de uma mulher a outra no cargo de Procuradora-Geral de Justiça deveria ser entendida como algo natural, não ocasional, que dependesse exclusivamente da aspiração, do apoio que esta conta na instituição e da credibilidade do próprio trabalho. Indo ao encontro desse discurso, o Conselho Nacional do Ministério Público formulou a Resolução número 259, publicada em março de 2023, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Ministério Público. Entre outros aspectos, essa normativa visa fomentar a participação feminina em cargos de liderança no Ministério Público. Sobre esse ponto, as convidadas trazem uma breve contextualização de aspectos subjacentes à violência doméstica. Em relação à perspectiva de gênero, é muito importante, porque a Lei Maria da Penha é a primeira lei sobre violência de gênero, mas contextualizar a violência de gênero, que ela é uma desigualdade de poder na relação, ela vem de aspectos culturais, que nem a gente tem a cultura do estupro, ou a própria cultura de em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete então, sim, já disse o STF, mas a gente tem que fazer as pessoas entenderem. A gente tem a questão ideológica, né, de achar que a mulher mereceu mesmo, se ela tá de roupa curta, que ela tá provocando o homem, que a mulher tem que ser obediente. Então a gente tem diversos aspectos que constroem, né, os componentes da violência de gênero e a questão da desigualdade de poder. Não é por o fato dela ser mulher que é uma violência de gênero, mas o fato dela estar em desigualdade com o seu ofensor. Uma coisa que me chamou muita atenção no anuário, dentre as explicações que os pesquisadores trazem para o aumento da violência como um todo, uma das hipóteses é a questão de que as mulheres estão tendo mais consciência dos seus direitos, estão ocupando uma posição na sociedade, no espaço público, que antes não ocupavam, né? Não faz muito tempo que nós deixamos de ser apenas mães e donas de casa. Isso foi ontem, praticamente. Então, há um movimento no sentido de que as mulheres sabem que o espaço público também é delas e que elas não têm que ficar restritas à domesticidade, né? Estão saindo desse espaço, mas os homens não estão preparados para isso. As mulheres saíram de casa, mas os homens não voltaram para dentro de casa, no sentido de que a mulher sai para trabalhar, mas quando chega em casa tem que arrumar a casa, dar conta dos filhos e eventualmente, né, o companheiro ajuda naquilo que também é responsabilidade dele, né? Então, aí começa a violência, né? A gente fala de tantas violências, isso também é uma violência, né? Essa carga mental que as mulheres têm, porque elas é que têm que pensar na organização, no funcionamento daquela residência, porque tradicionalmente há os estereótipos de papéis de gênero, que o homem é o provedor, e pronto, então isso tá ótimo, basta. E a mulher tem que ser a que cuida. E também o que acontece... cuida da casa dele e dos filhos. Sim, cuida de todo mundo, inclusive dele, né? Porque quando a mãe deixa de cuidar, então a companheira, esposa, namorada que começa a cuidar. E isso também explica o fato de que algumas mulheres, isso também está no anuário, né? Algumas mulheres que passam a ganhar mais do que os seus companheiros, seus maridos, elas passam a sofrer mais violência, porque estão subvertendo esse papel de gênero que é imposto pela sociedade, que o homem tem que ser o provedor, o homem tem que mandar, a mulher tem que ser submissa, ela tem que ser a cuidadora, e quando inverte alguns desses papéis, como é que os homens afirmam a sua masculinidade? Por meio da violência, né? Porque foram ensinados, né? Desde muito pequenos, a gente ensina os meninos que a violência é uma forma de expressão de masculinidade. Para se aprofundar ainda mais na discussão, não perca o seminário Violência contra a Mulher, Diálogos Necessários, que será realizada no dia 18 de agosto, das 8h30 às 17 horas, no auditório Mondercil Paulo de Moraes,
na sede institucional do MPRS. Ficou curioso e quer escutar a nossa entrevista completa com Ivana Bataglin e Karen Neto? Acesse o link na descrição deste episódio. Nos encontramos no próximo episódio do CEAFcast Doc. Até lá!